Passageiros fantasmas, lendas urbanas. Assustadoras. Você já entrou num busão de madrugada e sentiu aquele frio na espinha, como se tivesse alguém te observando? Aquela sensação de que não está sozinho, mesmo com o busão quase vazio? Pois é, as histórias de passageiros fantasmas são famosas no mundo todo, deixando aquele rastro de mistério e medo por onde passam. São histórias que a gente ouve no pé do ouvido, contadas por motoristas de ônibus calejados, sabe? Histórias que viram lendas nas garagens. Se prepare para embarcar com a gente numa viagem sinistra pelas lendas urbanas mais arrepiantes. Nossa primeira parada é na Selva de Pedra, São Paulo, a terra da garoa, onde os prédios são gigantes de concreto e as ruas nunca dormem. A cidade pulsa com uma energia única, uma mistura de modernidade e tradição que se reflete em cada esquina. É lá que a gente encontra a lenda do passageiro da última parada, uma figura misteriosa que assombra os motoristas nas madrugadas paulistas. Dizem que ele aparece do nada, como um fantasma, e desaparece da mesma forma. Imaginem só, o busão quase vazio, já passando da meia-noite, quando um homem se aproxima. O silêncio da noite é quebrado apenas pelo som dos passos dele, ecoando na escuridão. Ele usa roupas antigas, parece que saiu de um filme antigo, com um chapéu cobrindo o rosto. A aparência dele é tão fora do comum que parece deslocada no tempo. Ele entra, paga a passagem com umas moedas velhas, sabe? Daquelas que a gente nem vê mais. Moedas que parecem ter saído de um outro século. Relíquias de um passado distante. Aí ele senta lá no fundão do busão, sempre quieto. Ninguém ousa se aproximar. E ele permanece em silêncio absoluto. Durante a viagem, ele fica em silêncio, olhando pela janela, como se estivesse relembrando a cidade que ele conheceu um dia. Seus olhos parecem perdidos em memórias, viajando no tempo. Os motoristas juram que, quando chega no final da linha, o homem simplesmente some. Não há explicação. Ele desaparece sem deixar rastro. E o mais estranho? As moedas que ele usa, dizem que não são deste tempo. São moedas antigas, que não deveriam estar em circulação, aumentando ainda mais o mistério. A próxima parada é longe da cidade grande, onde o silêncio e a escuridão dominam. A gente vai para o interior do Rio de Janeiro, onde as estradas são cheias de curva e neblina, sabe? É um lugar onde o tempo parece parar e a atmosfera é carregada de mistério. É nesse clima de mistério que a gente conhece a história da garota que pede carona. Um fantasma que assombra os motoristas corajosos que se aventuram pelas estradas desertas depois da meia-noite. Dizem que ela aparece apenas para aqueles que têm coragem de enfrentar o desconhecido. Imaginem, a noite escura, só os faróis do busão iluminando a estrada vazia, tudo silencioso, só o barulho dos grilos. A tensão no ar é palpável, e cada curva da estrada parece esconder um segredo. De repente, na beira da estrada, uma figura aparece na escuridão. É uma visão que faz o coração disparar. Uma moça, com um vestido branco, o rosto pálido iluminado pelos faróis, com uma tristeza no olhar. É uma imagem que fica gravada na memória. Ela levanta a mão, pedindo carona, e os motoristas, com o coração bom, param para ajudar. Eles não sabem que estão prestes a viver uma experiência sobrenatural. A moça entra no ônibus, agradece com um sorriso triste e se senta quietinha, olhando para o nada. O silêncio dela é perturbador, e os motoristas sentem um arrepio na espinha. Mas a viagem dela termina de repente, de uma maneira que ninguém espera. Quando o ônibus chega perto de uma ponte, a moça desaparece, deixando para trás um frio na espinha. É como se ela nunca tivesse estado ali. Dizem que a moça é o espírito de uma jovem que morreu num acidente naquela mesma ponte faz muito tempo. Sua alma perdida ainda busca por paz, e sua história continua a assombrar aqueles que passam por ali. Nossa última parada é fora do Brasil, na Argentina, um país cheio de cultura, história e, claro, muitas lendas de arrepiar.
A Argentina é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, mas também por suas histórias misteriosas, que deixam qualquer um de cabelo em pé. É lá que a gente encontra a lenda do ônibus fantasma, uma aparição que ninguém consegue explicar e que deixa todo mundo apavorado. Esse ônibus é uma visão que muitos preferem esquecer, mas que continua a assombrar as estradas argentinas. Imaginem só, uma estrada escura e deserta, o céu cheio de estrelas, só o silêncio da noite e uns cachorros latindo ao longe. A sensação de isolamento é total e o medo começa a tomar conta. De repente, lá no fim da estrada, aparecem 2 faróis brilhantes, cortando a escuridão. Esses faróis parecem surgir do nada, iluminando o caminho de forma quase sobrenatural. Um ônibus, com os faróis acesos, surge do nada, vindo em direção a você. A visão é tão inesperada que parece um sonho, ou melhor, um pesadelo. Ele parece velho, enferrujado, com a pintura toda descascada, como se tivesse décadas de estrada. Cada detalhe do ônibus parece contar uma história de abandono e mistério. As janelas são escuras, ninguém consegue ver o que tem lá dentro. A escuridão das janelas só aumenta o mistério e o medo do desconhecido. Quem já viu o ônibus fantasma diz que sentiu um calafrio, um aperto no peito, como se algo ruim fosse acontecer. É uma sensação que fica com você, difícil de esquecer. Tem gente que fica com tanto medo que sai da estrada ou acelera para longe. A reação instintiva é fugir, deixar o perigo para trás. Mas tem os curiosos que, por um momento, pensam em entrar no ônibus. A curiosidade pode ser mais forte que o medo, levando alguns a se aproximarem. E os poucos que dizem ter entrado no ônibus fantasma contam que lá dentro faz um frio de gelar a alma, tudo silencioso e escuro. O ambiente é tão opressor que parece sugar toda a coragem. O motorista, sempre em silêncio, com o rosto escondido, parece que nem vê os passageiros. Ele é uma figura enigmática, que só aumenta o mistério e o terror dessa lenda urbana. E assim a gente chega ao final da nossa viagem pelas lendas urbanas de terror. Histórias de passageiros fantasmas, almas perdidas que vagam pelos ônibus e estradas, procurando algo que nunca vão encontrar. Mas e você? Acredita nessas histórias? Ou será que é tudo invenção da nossa cabeça, alimentada pelo medo do escuro e a solidão da noite? Se você já passou por alguma coisa estranha num ônibus, conta pra gente nos comentários. Quem sabe a gente não desvenda esses mistérios juntos? E antes de sair, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder as próximas paradas e ativar as notificações para embarcar com a gente nessa viagem pelo mundo do terror e mistério. Até a próxima! E cuidado com quem sentar do seu lado no ônibus.